Fala, meus amigos das redes sociais, um grande abraço, uma boa sexta-feira, tá? Eu começo esse informativo esportivo falando dessa camisa aqui atrás de mim, é da Tuna Luso, não é o Vasco Verde, não. É a Tuna Luso de Belém do Pará. Essa camisa eu ganhei do Abner, centroavante, que jogou no Velo Clube. Aliás, saudades de você, Abner, por onde você anda? Tá aí a bonita camisa da Tuna Luso de Belém do Pará. Vamos começar falando da Internacional. Duas boas notícias, a primeira delas do Lucas Buchecha. Conversei ontem com o volante, perguntei se ele vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro para a Inter, ele confirmou que sim. Lembrando, o Lucas Buchecha sofreu uma fratura no quinto metatarso contra o Santos e ele nem sabe quem pisou no pé dele. Ele continuou jogando, depois as dores começaram e após exames de imagens foi constatada essa lesão, essa fratura no quinto metatarso, 40 dias para a recuperação do volante. Lembrando que no ano passado ele fez um grande Paulistão ao lado do outro Buchecha, o Gustavo, que foi para o Botafogo. E depois, no segundo semestre, ele foi emprestado para a Ponte Preta e da Ponte Preta foi para a Chapecoense. Voltou para o Paulistão deste ano, não foi aproveitado como gostaria, jogou mais a parte final, mas em razão da lesão que teve contra o Santos, não pôde estar em campo na Copa do Brasil contra o Vila Nova. Falei, e aí, Buchecha, fica? Ele tem contrato até 31 de dezembro deste ano. Ele confirmou que vai jogar a Série D e vai ajudar a Inter a tentar subir para a Série C, porque é a única maneira que a Inter tem de disputar um campeonato nacional no ano que vem. É subir para C, porque em razão do rebaixamento para 2, a Inter não tem nem Série D e nem Copa do Brasil. É por isso que eu falo, né? Volto a afirmar aqui, seria muito importante a Inter se esforçar um pouquinho e participar da Copa Paulista deste ano, porque os finalistas escolhem, né, principalmente o campeão, se vai para D ou para a Copa do Brasil. O vice fica com a vaga restante. Então, se a Inter se dedicar, né, jogar de final de semana D e jogar no meio de semana a Copa Paulista, ela pode focar e quem sabe até, né, conquistar o título da Copa Paulista, que é uma competição que poucas pessoas dão importância, mas que vale aí duas vagas importantes, tanto para a Copa do Brasil quanto para a Série D do Campeonato Brasileiro. A outra notícia da Inter é o Maurício Meia, 36 anos, experiente, lembra? Foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense, vice da Libertadores, vice da Copa Sul-Americana, jogador revelado pelo Corinthians. Ele tem 36 anos, ele foi pouco utilizado no Paulistão. Felipe Conceição deixou para colocar o Maurício só na 7ª rodada contra o São Paulo, em Brasília. Ele entrou no segundo tempo da partida, nenhum jogo foi titular. Maurício entrou no decorrer de 4 partidas, São Paulo, Água Santa, Santos e na Copa do Brasil contra o Vila Nova. Eu conversei com o Maurício, ele disse que bateu um papo com o presidente Danilo Maluf e que encaminhou a renovação do seu contrato para a Série D do Campeonato Brasileiro. No ano passado ele jogou a Série C pelo Atlético. Então, como a gente vem batendo na tecla que faltou liderança para a Internacional, a gente lembra, né, que o Felipe Conceição acabou não contando com o Diego Jussani, não contando com o João Paulo, e a Inter perdeu uma liderança importante de vestiário. Faltou um cara para chamar na chincha o elenco. Esse elenco estava muito bonzinho no Paulistão, tanto que não ganhou nenhuma partida. Então o Maurício pode ser esse líder na Série D do Campeonato Brasileiro nas próximas horas ou nos próximos dias. A Inter deve anunciar a renovação de contrato desse jogador. Eu estava vendo aqui, fora do país ele jogou no Zenit, ele jogou no PAOK da Grécia, ele foi campeão da Copa da Grécia, jogou no Panathinaikos também da Grécia e no Portimonense de Portugal. Então ele tem uma carreira também consolidada no futebol europeu. Mas aqui na Inter, só 4 partidas, né? Então boa sorte que realmente o Maurício permaneça na Inter, tá? Uma outra informação do Leão, a demissão do Denis Augusto, do Sub-20. Denis Augusto foi desligado pelo Thiago Manzato, que é o homem forte da base da Inter. E conversei ontem por telefone com o Denis Augusto, ele estava muito chateado, não propriamente pela demissão, mas pelo momento que ela aconteceu. Ele falou, olha, tivessem me mandado embora no começo do ano, aí eu teria procurado um novo clube, aí estamos às vésperas do Campeonato Paulista Sub-20, todos os times já têm treinador, e eu vou ficar no mercado. Então a mágoa do Denis Augusto foi ter sido demitido aí nas vésperas, nas portas do Campeonato Paulista Sub-20. Lembrando, vai ter rebaixamento esse ano, o campeonato vai ser legal demais. E outra mágoa do Denis Augusto foi não ter trabalhado no profissional. Ele acha que quando o Felipe Conceição foi demitido, logo após o empate com o São Paulo 0-0, ele já tinha sido comunicado no dia anterior,
o Denis acredita que o presidente poderia ter dado uma chance para ele, para comandar os jogos contra o Palmeiras, contra o Velo, Água Santa, Santos, porque veio o Márcio Fernandes, e o Márcio Fernandes também trabalhou na Copa do Brasil, e em 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas. Quer dizer, não foi uma grande campanha do Márcio Fernandes nesses 5 jogos. Também não tem culpa nenhuma, tá? Chegou, não trouxe ninguém, não conhecia o elenco, então a dificuldade para o substituto de um treinador. Então o Denis acha que poderia ter tido um desempenho melhor. O Denis ficou 2 anos na base da Inter, foram 2 edições da Copa São Paulo de Juniores. A gente lembra 2023, a sede foi em Taubaté, a Inter empatou com o Taubaté 2-2, depois perdeu de virada para o Cuiabá 2-1 e venceu o Patriotas do Paraná por 3-1, só que precisava que o Cuiabá vencesse o Taubaté no último jogo da primeira fase. O empate sem gols acabou classificando tanto o Taubaté quanto o Cuiabá. E na edição deste ano, a sede foi em Lins, a Inter foi mal, perdeu para o Fluminense 2-1, depois para o Linense 1-0 e foi eliminada na segunda rodada. Aí cumpriu tabela contra o Coimbra, venceu por 3-1, então 2 copinhas que a Inter foi eliminada na primeira fase. Mas isso vem desde lá de 2015, que foi o último ano que a Inter sediou uma edição da Copinha. Desde então a Inter vem jogando fora de casa e nunca passa para a segunda fase. 2015, lembra, passou e depois cruzou com o São Caetano, o jogo foi em Guarulhos, a Inter perdeu 3-0 e foi eliminada. E o Denis também trabalhou em 2 campeonatos paulistas sub-20. 2023 a Inter chegou na terceira fase, foi bem, aí acabou eliminada por Novo Horizontino e Botafogo. E na edição passada a Inter foi assim, razoável, chegou até a segunda fase, precisava ganhar do Ituano em Itu na última rodada para classificar, só dependia dela, e a Inter perdeu por 3-0 e acabou ficando fora da competição. Então o Denis, 2 anos de Inter, e ele confidenciou para mim que vai conversar com o Danilo Maluf para fazer parte da comissão técnica permanente do profissional. Ele acha que ele pode colaborar com o profissional da Internacional. Tomara, porque é um cara limeirense, um cara bacana, honesto, trabalhador, conhecedor do futebol paulista. A gente torce por isso, tá bom? Falando em futebol paulista, teremos as semifinais do Paulistão e as arbitragens foram definidas pela Federação Paulista de Futebol. Domingo, 18h30, Vila Belmiro vai estar em festa, né? Torcendo para o Santos ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. Corinthians abalado, Timão perdeu de 3-0 para o Barcelona na pré-Libertadores, está com a cabeça inchada o Timão. Corinthians recebe o Santos no domingo, 18h30, na Neoquímica Arena. É jogo eliminatório, empatou pênalti, ninguém tem vantagem. Quem apita este jogo é Matheus Delgado Candansan, árbitro FIFA. E na segunda-feira, que polêmica, hein, que continua para Palmeiras e São Paulo. São Paulo não para de reclamar. Quem apita o jogo é Flávio Rodrigues de Souza. Então o Neto, craque Neto, redondamente enganado, dizendo que a Edna Alves Batista e a Daiane Muniz seriam as árbitras dessas semifinais do Paulistão, mas não, a federação optou por Matheus Delgado Candansan e também por Flávio Rodrigues de Souza. Seleção brasileira teve a convocação ontem do técnico Dorival Júnior, nenhuma surpresa quanto à volta do Neymar. Wesley, lateral do Flamengo, chamado pela primeira vez e merecidamente, está jogando muito bem o querido Wesley. Agora, eu não levaria nem o Danilo falou que não quer mais jogar de lateral direito, quer ser zagueiro, está no Flamengo, e eu também não levaria o Léo Ortiz. Não é possível que o Dorival Júnior esteja assistindo os jogos do Flamengo. Como caiu de produção o Léo Ortiz? E aí ele o chama para a seleção brasileira. Faltou o Lucas Moura, né, nesta lista. O Lucas está jogando demais no São Paulo, tinha uma vaguinha para ele. A seleção se apresenta no dia 17 de março em Brasília, que é o palco do primeiro jogo contra a Colômbia. Eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Colômbia vão jogar no dia 20 de março no Mané Garrincha em Brasília e 5 dias depois o clássico contra a Argentina em Buenos Aires, tá? Uma informação aqui das copinhas que antecedem o Campeonato Amador de Limeira, conversava com o Marcolino, essas copinhas que começariam neste fim de semana, elas tendem a ser adiadas para o final do mês. Problema financeiro na Prefeitura Municipal. Então hoje o Marcolino vai bater um papo com o Rafael Tomazini e amanhã a gente traz os detalhes, o motivo real deste adiamento das copinhas, né? Tem Copa Amizade, Copa Secap, Taça Limeirense, Copa João Ferraz, essas copinhas que os times amadores gostam de jogar e que servem de preparação para o Campeonato Amador, elas tendem a começar só no final do mês. Ontem nós tivemos um fato lamentável, né? O racismo contra o Luigi
esse bom atacante do Palmeiras, vem sendo utilizado no profissional pelo Abel Ferreira. O Palmeiras jogou no Paraguai pela Taça Libertadores Sub-20, ganhou do Cerro Porteño 3-0 em um ato de racismo contra o Luiz, que na entrevista chorou, pediu providências da Conmebol e também da CBF. Falando em Libertadores, só que agora a adulta, né, que a gente fala, não o Sub-20, nós tivemos o Bahia do Rogério Ceni jogando ontem no Uruguai. Jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores, vale vaga na fase de grupos. E o Bahia trouxe um bom empate do Uruguai, 0-0 com o Boston River. Jogo de volta, imagine só como é que estará a Arena Fonte Nova em Salvador. Vai bombar para Bahia e Boston. Lembrando que fazia 38 anos que o Bahia não jogava a Libertadores da América. 2 jogos ontem pela segunda fase da Copa do Brasil. Maringá com estádio lotado, Willie Davis. Ai, que dor de cotovelo do Maringá, que subiu em cima da Inter para a Série C. 4-2 em cima do União do Tocantins. Sabe quem que é o presidente do União de Tocantins? O Tiba, amigo aqui dos Marcetim, amigo nosso, autor do gol do título do Bragantino em 90 contra o Novo Horizontino. Ele que comanda o União de Tocantins. Ganhou um dinheirinho, né? Mais 1 milhão a mais na conta aí do time. Maringá 4, União de Tocantins 2. E a classificação do Brusque, do Guipira, ex-Inter de Limeira, que perdeu um pênalti ontem. Só que o Brusque ganhou do Olaria no Rio de Janeiro por 2-1. Para fechar o nosso boletim, uma ótima notícia aqui para o esporte limeirense. A confirmação do SESI Limeira no Campeonato Paulista de Futebol Feminino, né? Essa matéria eu já fiz, está no meu canal do YouTube, Edmar Pimba, se inscreva lá. E bati um papo com a Mirella Cagliari, que foi lateral da seleção limeirense, ela que coordena o futebol feminino do SESI, vai jogar o Campeonato Paulista Sub-15, aí ano que vem Sub-15 e Sub-17, 2028 Sub-15, Sub-17 e Sub-20, e aí 2031 Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e o adulto. Imagine só o SESI Limeira disputando o Campeonato Paulista de Futebol Feminino, Campeonato Paulista da Primeira Divisão, se for bem vai para a Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai ser muito bom. Limeira merece um time de futebol feminino, né? Um time de alto rendimento. Então parabéns ao SESI, conte com a gente. A Giovana Morandim, que é uma campineira, torcedora da Ponte Preta, 27 anos, é a treinadora da equipe, ela foi jogadora, atuou nos Estados Unidos, e ao lado dela está a Yasmin Boteon, que é uma rio-clarense de 26 anos, ela que cuida da qualidade, da excelência das atletas, das treinadoras, ela que ajuda no gramado, ela ajuda no material, na qualidade de vida das atletas, desde a chegada ao SESI até a estadia completa na unidade. Então, parabéns, hoje foi manchete na Gazeta de Limeira, foi capa também o anúncio aí do futebol feminino do SESI, SESI São Paulo Limeira no Campeonato Paulista. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais informações, esperamos que positivas da Internacional, como foi hoje a confirmação do Bochecha, a provável renovação do Maurício, e no Independente, só treino, tá? Nenhum reforço de peso chegou, e olha que o Galo tem 3 jogadores acima de 23 anos para trazer. Por enquanto tem o Guilherme, é um volante que vem sendo testado pelo técnico PC Santos, mas não ainda contratado. Lembrando, só podem 3 acima de 23 anos. E, por exemplo, não podem os diretores trazerem 6 jogadores sub-23 e inscreverem eles. Não, só 3. Independente de ser titulares ou reserva, são 3. Então o Independente não pode errar nessas 3 peças. Tá bom? Boa sexta-feira para todos vocês. Amanhã a gente volta com mais um Informativo Esportivo. Gostou? Dá um like. Aproveite para se inscrever também no nosso canal do YouTube Edmar Pimba e também no meu Instagram, rumo aos 10k. Tô lá no Edmar Pimba, tá bom? E se você gostou do nosso boletim, quer patrocinar um empresário, meu zap é o 99627-3131. E eu tenho um grupo de WhatsApp que eu coloco os links do boletim, os links de transmissão, as notícias que eu acabo colhendo do futebol limeirense, dos reforços dos grandes, do futebol brasileiro. Então, só dá um joinha que eu te incluo neste grupo de informações em tempo real. 99627-3131. Grande abraço, amanhã a gente volta. Pimba!